continuamos aqui na AgriShow acompanhando as novidades da tecnologia e também acompanhando as curiosidades que os produtores vêm ver aqui na AgriShow. E uma delas é sobre aviação agrícola, porque muitas vezes a gente fala de tecnologia, a gente fala pensando aí nos drones, fala pensando também nas máquinas agrícolas, mas a aviação agrícola, ela é muito interessante e nada melhor do que falar com a Embraer, que entende muito de aviação em geral e tem uma atuação importantíssima na aviação agrícola brasileira. Então a gente está aqui com o Ceni Onofre, ele é diretor de negócios da Embraer e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa atuação. Então muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por participar aqui do Hora H do Agro. E conta um pouquinho para a gente, por gentileza, então, qual que é a atuação da Embraer na aviação agrícola? Quantos anos vocês já atuam? E um pouquinho dos números para o pessoal entender de fato que a Embraer está na aviação agrícola tem muito tempo já, né? Tem muito tempo. Boa tarde, Mari. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da história da Embraer e da aviação agrícola, né, do Brasil. A Embraer trabalha com aviação agrícola há 52 anos. Um projeto que nasceu por pedido do Ministério da Agricultura do Brasil, em 1970, aproximadamente, e desde 1972, portanto, a gente tem um avião agrícola trabalhando para o Brasil. São 52 anos de história, 7 gerações de avião, mais de 1.700 aviões entregues, cerca de 1.200 aviões em operação, um produto completamente longevo. A gente tem várias aeronaves com mais de 50 anos operando no Brasil, né? E como você falou, a aviação por si só, apesar de já ser uma tecnologia antiga, ela é sempre uma inovação, né? A cada ano a gente acrescenta novas tecnologias nos aviões, não só nos agrícolas, mas em todas as outras plataformas da Embraer, buscando sempre entregar mais valor para os nossos clientes, né, maior sustentabilidade para o mundo. Agora, esse ponto que você trouxe, né, explicando, a gente está falando de aviação agrícola até agora, muito olhando para a pulverização, né? E ao mesmo tempo existe muito essa discussão de cada vez mais ter uma pulverização que seja localizada, muito específica, onde é preciso colocar ali o produto. Como que vocês na Embraer também estão olhando para essas tecnologias à medida que hoje a gente vê muitas empresas, inclusive de maquinário agrícola, que vão ali se sobrepondo a drones e olhando para outras possibilidades? Eu imagino que vocês na Embraer também têm olhado para uma tecnologia que esteja cada vez mais atendendo esse tipo de demanda, né? Sem dúvida nenhuma. Seja na precisão da pulverização, a gente estava falando de custo, né? O custo, os químicos ou os biológicos também são um fator importante no custo de produção dos nossos clientes. Então, quanto menos usar, melhor, né? Maior vai ser a margem desses produtores. Na questão de sustentabilidade, obviamente, também pesa. E a Embraer segue analisando todas as possibilidades e tendências tecnológicas. Hoje a gente tem esse avião tripulado, motorizado, com etanol, com uma pulverização constante, como você está trazendo, e a gente estuda, assim, novas possibilidades, outras possibilidades de entregar produtos que entreguem essa precisão mais apurada. A gente também tem tecnologias que auxiliam essa pulverização também com o avião, apesar da velocidade dele ser muito, muito alta, a gente consegue dar uma precisão muito boa de pulverização, né? Você não precisa mais cobrir toda a área do trabalho. A gente tem tecnologias que já indicam para o piloto, sem necessidade dele de ficar manobrando muito o avião, automaticamente o próprio avião vai lá e abre os bicos de pulverização exatamente nas regiões que precisam ser feitas. Obviamente, quando você compara uma velocidade do equipamento terrestre que permite ele ler o que ele está fazendo e ir lá pulverizando pontualmente, com o avião a gente não vai conseguir fazer isso. Então, são pesos, né, e medidas que a gente tem que considerar entre uma produtividade muito alta do avião e, portanto, uma velocidade muito alta, e vai perder um pouco nessa questão de pontuar a pulverização, mas não quer dizer que vai ser uma pulverização ruim ou desnecessária, né? Mas você tem razão, a gente precisa caminhar nessa direção e entregar as duas coisas. Uma precisão, uma economia de químicos ou biológicos e também uma velocidade, uma produtividade para os nossos produtores. E aqui na AgriShow, eu queria entender um pouquinho se vocês acabam efetuando vendas de fato ou se acaba sendo mais uma vitrine, um mostruário para os produtores conhecerem tecnologias e depois são feitos pedidos, né, posteriormente à feira. E também que tipo de produtor a gente está falando? A gente está falando necessariamente dos grandes
ou também é o tipo de aeronave que atende a médios produtores? A gente está falando de quem que vem visitar, para além dos curiosos, quem que vem no sentido de realmente utilizar a aeronave? É um prazer receber os curiosos, né? Mas a AgriShow, ela tem uma característica diferente, né? Em geral, as feiras são assim, são vendas trabalhadas ao longo do período e lá a gente vai fechando aquelas vendas que estavam trabalhadas, né? A AgriShow, ela traz algumas surpresas para a gente pelo volume de pessoas. Então a gente recebe sim clientes que a gente não conhece e chegam aqui e decidem comprar um avião. Ou sonham em comprar um avião e vê um avião sendo exposto, ele se aproxima ainda tímido, que é um sonho para ele, quem sabe um dia, né? E aí ele senta com a gente, conversa e vê que é possível ter e realizar o sonho. Isso aconteceu ano passado. A gente teve aqui um produtor com um filho e veio com esse sonho, voltou à tarde, e no dia seguinte ele veio aqui, eu vou arrumar um problema lá em casa, mas eu vou comprar um avião, né? E ele consegue fazer isso aqui. Então a AgriShow, ela traz essas surpresas para a gente pelo volume de pessoas, é super interessante, super divertido ficar aqui, né? Além das oportunidades de negócio. Então não só falar de aviação agrícola, a gente vai mostrar para vocês por dentro essa aeronave que é a que a gente falou, que tem 20 anos aí movidas a etanol, é isso? 20 anos movidas a etanol, com mais de 50 anos de história. Então vamos mostrar para vocês de dentro, porque, enfim, eu imagino que nem todo mundo tem essa oportunidade, você vai ter agora. É muito interessante a gente começar falando que a capacidade, a produtividade que ele tem. Ele faz 170 a 200 hectares por hora de pulverização. É um equipamento que chega a pulverizar 130 mil hectares no ano. Então ele é realmente surpreendente a possibilidade de coisas que ele pode fazer. Pulverização basicamente feita através das asas, né? Apesar do avião ter esse tamanho, são 13 metros de envergadura, de ponta a ponta da asa, ele chega a cobrir uma faixa de 24 metros com muita precisão, muita qualidade de deposição. Basicamente, um avião agrícola ele serve para transportar aquele tanque que é o tanque de defensivos ou fertilizantes, de produtos, né? Que são liberados através da força do vento. À medida que o avião toma velocidade, ele faz uma pressão do líquido ou do sólido para sair através dos bicos ou do dispositivo de dispersão de sólido. E aí são bicos, a gente está vendo aqui 5 bicos de cada lado, é isso? São configuráveis, a gente oferece alguns tipos de bicos, são bicos de parceiros nossos, dependendo da necessidade do agricultor, do produtor, da discriminação do agrônomo, ele vai decidir por que tipo de bico, de que tipo de sistema ele vai fazer, quantos ele vai ter, qual é o tamanho da gota que ele vai despejar. Interessante, é tudo quanto de água ele tem misturado com cada produto. Que ótimo. E aí não é a nossa praia, a praia do especialista, do agrônomo. Exatamente. Sim, perfeito. O que a gente quer entregar é a possibilidade dele fazer um trabalho com muita produtividade, com muita consistência, com muita qualidade, com sustentabilidade, para que ele não se perca no trabalho dele. E aí uma dúvida que me surgiu agora. Como que é em relação a prazos de entrega, né? A gente falou ali, se um produtor estiver interessado, entrar em contato com a Embraer, quiser levar uma aeronave dessa para a fazenda, quanto tempo isso leva? Porque eu imagino que vocês têm estoque, não funciona com estoque. Imagino que não, porque tem essa demanda, né, que é completamente adaptável aí. Como que funciona em relação a isso? Sim, vai depender muito da época. Essa é uma aviação sazonal para grande parte do país, né? Tem áreas pivotadas que voam o ano inteiro, mas esse não é a característica do nosso país. Ele é sazonal, então tem uma concentração de demanda maior no segundo semestre. A gente mantém uma produção constante ao longo do ano, até por uma questão de eficiência operacional de fábrica. Então essa é uma época que a gente costuma ter ainda alguma disponibilidade de aeronave a quase pronta entrega. A gente leva cerca de 3 meses para produzir um avião desse. Então, a nossa fábrica é muito eficiente, muito rápida para produzir. Então, precisando do avião, a gente vai dar um jeito de entregar um avião muito rápido e antes da necessidade dele. E aí você está falando de segundo semestre, certamente por conta da safra. Exatamente. Ali, a partir de setembro, de agosto, setembro, já começa a precisar de aeronaves, né? E aí a decisão entre contratar um terceiro para fazer ou ter o seu equipamento próprio, ali já começa a pesar e os clientes começam a decidir sobre isso. Perfeito, ótimo. Vamos fazer esse tour, então. Vamos subir? Por favor. Eu vou subir primeiro, aí você me acompanha. Te copio. Tá? Então, mão esquerda aqui nessa alça, o pé esquerdo aqui, você pode segurar aqui para facilitar você e sobe para cá. Pé esquerdo, é isso? Aí não, pisa na alcinha aqui, ó.
Essa aqui, claro. Obrigada. Então esse é o tanque de defensivo, ele é abastecido, cuidado, Isaac. Ele é abastecido lá por aquele embaixo cano. Aqui. São cerca de 3 minutos de abastecimento para esse tanque. Completos, 3 minutos? 3 minutos. Com bomba de alta pressão, o piloto ele não sai do avião, ele aterriza e ele faz isso de 70 a 130 vezes durante o dia. Né, os técnicos que estão lá embaixo assistindo, né, abastecendo de combustível que está aqui atrás de você na asa e de defensivo agrícola que vem para cá, para esse tanque. Ele leva cerca de 10, 12 minutos para esvaziar esse tanque voando. Então, a cada 10, 12 minutos, ele para por 2, 3 minutos, reabastece, decola novamente e faz esse trabalho enquanto a temperatura permite que ele faça com qualidade. E aí isso, dentro da propriedade, o produtor, o agrônomo, eles têm que calcular mais ou menos para o combustível que vai entrar aqui e estar daqui a 3 minutos, né, a determinados hectares disponível, recarrega, Exatamente. A prescrição do que vai ser feito, ela vem aqui para essa tela, que a gente chama de DGPS, é um GPS direcional. Ele é programado, ali você vai encontrar o desenho da área que o avião vai voar. O piloto ele se preocupa em altura, em velocidade, mas ele não se preocupa em que momento ele precisa abrir os bicos para pulverizar. Isso está aqui nesse sistema de forma automática. Já está programado. Isso, o talhão está desenhado, o piloto ele estuda o talhão com antecedência, ele vê qual o movimento ele vai fazer com o avião, se é circular, se é em zigue-zague, né? Qual é a melhor forma dele ganhar produtividade. E aí o avião vai fazer o resto sozinho com a pulverização. O piloto pilota o avião e o avião faz o trabalho da pulverização. Cada um cuida da sua Cada um cuida da sua vida aqui. Perfeito. Que interessante. Bom, eu não vou pedir para ele explicar todos esses botões, porque eu acho que é complexo demais, mas eu acho que é muito legal a gente falar disso, assim. É praticamente uma televisãozinha, assim como é no trator, né? Acho que é importante a gente fazer esse tipo de comparação de quem está literalmente pilotando, vendo ali na tela tudo muito bem calculado. Não é uma decisão que ele vai ter que tomar ali em cima da hora, já está tudo muito automatizado, programado, de acordo com o agrônomo da área, né? No passado, o piloto se preocupava com isso, em que momento que ele tinha que abrir e fechar. Lá embaixo no campo tinha uns bandeirinhas sinalizando, ele fazia a cronometragem, em que momento que ele tinha que abrir o bico e fechar o bico. Isso foi ultrapassado à medida que a tecnologia avançou, né? Hoje a gente consegue entregar. Aí ele faz o trabalho com mais segurança, que ele se concentra exatamente no que ele precisa se concentrar, e aí o avião garante, a tecnologia garante a precisão maior em que momento que ele tem que abrir e fechar a pulverização. E aí você comentou uma coisa que eu acho interessante a gente esclarecer também, você falou de temperatura. Se tiver muito calor, não dá para voar, não é uma instrução? Aí o agrônomo ele vai decidir até que momento pode, aí direção de vento, velocidade de vento, temperatura, umidade, vai influenciar na qualidade do trabalho prestado. E aí é uma conversa entre piloto e técnico decidindo, entra tal hora, a partir desse momento desce, vão voltar mais tarde. Tem a previsão climática. Senão ele começa também a perder o trabalho, porque ele começa a jogar defensivo fora, que ao invés do defensivo ir para onde tem que ir, ou fertilizante, ele começa a se dispersar. Aí é que mora o perigo da dispersão do que tem que ser feito. Fala, exatamente. Claro, tá? Então é um trabalho mal prestado, não é o equipamento que tem um problema, se exige uma técnica para ser feito com qualidade e com segurança. Perfeito. E também, fazendo de novo uma analogia com o trator, eu acho que é interessante a gente falar que assim como, falando dessa questão da dispersão, né? Assim como um trator não é barato, uma aeronave também não, é um investimento. E para ser investimento, tem que ser usado para aquela finalidade, né? Ninguém quer perder o uso tanto do combustível, mas também, enfim, do próprio investimento da infraestrutura e do produto, né? Do que vai ser pulverizado. Então, literalmente não é um brinquedo, né? Não é um brinquedo, não é barato, a gente está falando algo em torno de 4 milhões de reais de investimento num avião desse. Um produtor que já tem mais de 1.500 hectares, 2.000 hectares, ele já pode pensar em ter um seu próprio avião, porque ele vai pagar esse avião através do trabalho.
Antes disso, ele começa a contar com os nossos parceiros, são outros clientes que nós temos, são prestadores de serviço de pulverização. Então, são empresas que prestam serviço de pulverização para esses produtores menores, às vezes maiores, que ainda não estão decididos a ter o seu ativo próprio. Sentem um gostinho. Ele está ali, está estudando. Perfeito, ótimo. Vamos descer. É um prazer poder compartilhar um pouco da história, da qualidade do nosso produto. Obrigada, muito obrigada. Obrigada para você que está assistindo aqui o Hora H do Agro.